Depois do recorde de inscrições na primeira prova do Troféu Yama 2012, a caravana deixou Erra em Coruche e rumou para Pegões. A localidade de Ribatejana estreou-se no calendário da iniciativa promovida pela Yama Motor de Portugal e nesta segunda jornada estiveram cerca de uma centena de pilotos, novamente com todas as categorias a mostrarem uma forte adesão. Início para a corrida reservada aos infantis iniciados Mota, que desta vez realizaram duas mangas com vitórias divididas. A primeira foi para Rodrigo Luz, o piloto com o número 34 na sua pequena TTR 110, garantiu a primeira posição na corrida de abertura na frente de Bruno Valentim e Martim Ventura, o terceiro classificado. A máquina com o número 29, tripulada por Martim Ventura, seria a vencedora na segunda manga do dia, garantindo o piloto do time MJ Paiva os 25 pontos que somou aos 16 da primeira corrida para garantir a vitória no somatório global. O Rodrigo Luz, nesta segunda corrida, não se mostrou tão rápido como tinha acontecido na primeira manga, acabou por perder importantes pontos para os seus principais adversários e assim encerrou esta segunda jornada na terceira posição, o degrau mais baixo do pódio para o piloto da Motobelas, numa jornada onde o habitual vencedor desta categoria, Guilherme Cardoso, não conseguiu melhor do que a quarta posição final e após mais de 2 anos de domínio absoluto, não venceu aqui em Pegões. Vitória para Martim Ventura, na frente de Bruno Valentim, com o Rodrigo Luz a fechar o pódio após 2 mangas muito animadas e que revelaram mais uma vez a excelência dos pequenos pilotos deste troféu Yama. Não foi fácil. Arranquei, deixei-o ir. Não deixei ir, não. Fui a estudá-lo. Depois, quando vi que tive uma oportunidade, passei, fugi dele e pronto. Depois cheguei ao fim e ia festejar. O pódio final da prova, com Martim Ventura a garantir a primeira posição. Guilherme Cardoso continua a ser o líder da classificação geral, com 2 pontos de vantagem para Bruno Valentim. Entre os Moto 4, os infantis iniciados também em 2 mangas para toda a caravana. Os jovens pilotos, mais uma vez, a mostrarem toda a sua rapidez. 2 mangas igualmente com vitórias divididas, tal como aconteceu nas 2 rodas. A primeira manga foi ganha por Bruno Valentim, que muito trabalhou ao longo de toda a primeira corrida para conseguir bater Pedro Martins. No final da primeira manga, Bruno Valentim levou a melhor face a Pedro Martins, por força também de pilotos mais lentos, com Valentim a ser um pouco mais corajoso e afoito e a conseguir encontrar uma trajetória que lhe permitiu bater Pedro Martins, o líder durante grande parte da corrida. Bruno Valentim não competiu aqui com o seu habitual Moto 4, teve que procurar uma moto de substituição, mas mesmo assim garantiu o primeiro lugar. Aqui Bruno Valentim em perseguição direta a Pedro Martins, no final acabaria por conseguir desfeitear o piloto mais lento e também o seu adversário para garantir a vitória na primeira manga. Na segunda corrida do dia, Pedro Martins responderia ao primeiro lugar de Bruno Valentim, este aqui a preparar-se para vencer a primeira corrida, com Pedro Martins já batido pelo jovem piloto do time MJ Paiva, a garantir mais uma vitória. Ele que tinha conquistado a primeira posição também na abertura em Coruche, aos comandos do seu habitual 250R. Início da segunda corrida e o duelo entre Bruno Valentim e Pedro Martins voltou a reeditar-se. Desta vez os pilotos mais lentos acabaram por não influenciar o resultado final. Pedro Martins saiu melhor e ocupou a primeira posição até à bandeira de xadrez para terminarem ambos com o mesmo número de pontos conquistados aqui em Pegões, 45. No entanto, a vitória na segunda manga serviu como elemento de desempate a favor de Pedro Martins. Eduardo Santos foi o terceiro classificado, terminou com 27 pontos. Martim Cerqueira o quarto e Guilherme Simão fechou a quinta posição deste troféu reservado aos infantis iniciados Moto 4, com a pista de Pegões numa versão mais curta a servir de cenário para este segundo duelo da época, que continua a trazer muita emoção e também um novo vencedor. Pedro Martins, vencedor da classificação global nesta etapa de Pegões do Troféu Yama entre os iniciados e infantis Moto 4. Cerca de uma dezena de pilotos que deram espetáculo nos seus pequenos Moto 4, na grande maioria máquinas de 250 cm3. Excelentes momentos de condução proporcionados pelos jovens pilotos, com a vitória final a sorrir a Pedro Martins,
piloto que foi segundo na primeira manga, venceu a segunda manga e garantiu o lugar mais alto do pódio. Foi muito, a primeira manga correu mal e depois fui à segunda, correu melhor. Agora vais tentar ganhar o troféu, faltam 2 corridas, és candidato. Vou tentar. Pedro Martins a estrear-se no topo do pódio deste troféu Yama. Bruno Valentim continua a ser o líder da classificação geral com 65 pontos. Pedro Martins é agora o segundo. Início para a primeira corrida das 2 rodas, as clássicas, com mais elementos a participarem, 2 DT50LC para darem espetáculo. A habitual de Luís Cação voltou a maravilhar tudo e todos com a rapidez trazida pelo piloto ribatejano. Lá na frente, a luta entre Manuel Tomé e João Santos foi desta vez mais acesa do que na primeira prova realizada em Coruche. Manuel Tomé começou por comandar as operações com a sua 250 cm3, mas acabaria a sua máquina por não resistir ao esforço e Manuel Tomé teve mesmo que refriar o andamento, abrindo a porta para que João Santos garantisse a vitória pela segunda vez consecutiva neste troféu Yama 2012 entre as clássicas e a Estrela. Manuel Tomé ainda comandou numa primeira fase, mas depois João Santos saltou para a liderança, enquanto que João Paiva, com a sua grande XT600D, também tentava enfrentar da melhor forma possível este longo percurso com cerca de 4 km que foi aberto para as máquinas de maior capacidade. Luís Cação, com a sua DT50LC, terminou na 3ª posição. Nelson Campos seria o 4º classificado, com uma bonita IT, máquina já com alguns anos, mas ainda capaz de trazer até às corridas o seu proprietário. João Santos, com a máquina com que venceu em Coruche e garantiu a segunda vitória do ano, mantém assim a sua invencibilidade nesta categoria. Manuel Tomé foi segundo classificado, atrás do piloto de Sesimbra, o veterano Manuel Tomé, a garantir também o segundo posto, tal como tinha acontecido na primeira prova da temporada. João Santos no final já com larga margem face a Manuel Tomé e aqui Luís Cação sempre a dar espetáculo com a DT50LC, a maravilhar todos aqueles que estiveram presentes nesta segunda prova realizada em Pegões. Final de corrida para João Santos, continua a dominar nesta categoria. Pódio final para o piloto de Sesimbra novamente ocupar a primeira posição, ele que é naturalmente também o líder da classificação global, passa Manuel Tomé e Luís Cação. Entre os Rino também corrida muito animada. Depois da vitória na primeira prova em Coruche por parte de João Gonçalves, desta feita Pedro Dourado vinha apostado em conseguir bater o seu adversário e colega de equipa também na formação do time MJ Paiva. Fase inicial da corrida com Pedro Dourado, depois de ensinar a pole position, a sair de imediato para a primeira posição. Entre os utilitários foi Joaquim Escoval a garantir a liderança desde o momento do arranque para vencer face ao solitário vencedor em Coruche, Michael Cortes. Joaquim Escoval a passar na frente dos homens dos Rino, luta muito animada na fase inicial entre Pedro Dourado e João Gonçalves. A discussão das travagens com João Gonçalves a tentar por fora surpreender Pedro Dourado, mas este fechava bem as trajetórias e na fase final da prova garantia uma vantagem inferior a 6 segundos, mas preciosa para garantir a primeira vitória do ano. Dava um espetáculo também os pilotos das máquinas de maiores dimensões neste troféu Yama 2012. Pedro Dourado a garantir a primeira vitória do ano na frente de João Gonçalves e João Paiva, terceiro classificado. Paiva aqui a caminho da terceira posição, de grau mais baixo do pódio para o piloto de São João do Estoril. Agora correu melhor, um pouquinho mais reunido, mas para o primeiro lugar acho que sim, foi bom. E depois desta vitória, continua a ser luta até ao fim para tentar ganhar? Vamos tentar, está um bocadinho reunido, mas vamos ver como é que vai correr. Primeira vitória do ano para Pedro Dourado, a garantir domínio nesta segunda corrida e a saltar também para a primeira posição com o mesmo número de pontos de João Gonçalves. Entre os utilitários, Joaquim Escoval saltou para a liderança logo após o arranque. 2 pilotos apenas, Michael Cortes saiu na segunda posição. O vencedor em Coruche desta feita não teve argumentos para bater o rápido Escoval. Este garantiu confortável vantagem até ao final das 4 voltas que realizou ao longo do percurso grande desenhado aqui em Pegões e assinou assim também a sua primeira vitória do ano, ele que, no entanto, não deverá estar em todas as etapas deste troféu Yama 2012. Não deverá estar na terceira prova da temporada, depois da ausência também na primeira,
deverá regressar Joaquim Escoval apenas na derradeira jornada no encerramento da época. Foi a primeira para mim a vencer, para fazer a segunda, mas por certos problemas que tive nessa não pude fazer, mas fiz esta, correu bem, gostei muito. Eu estou aqui para me divertir, para brincarem um bocado com os Moto 4 e pronto. Assim. Vitória para Joaquim Escoval numa classificação global que é liderada por Michael Cortes com 20 pontos de vantagem para o seu rival. Corrida após corrida continuava a animação em Pegões, mais 3 categorias a entrarem no traçado com 4.000 metros de perímetro, 250, 700 e 350 centímetros cúbicos, com o espetáculo destas 3 categorias a dar também como aperitivo para as classes maiores dos Moto 4. Nos 250 centímetros cúbicos, Tomás Clemente fez exatamente o mesmo que tinha feito em Coruche na abertura da época, garantiu a primeira posição, desta feita perante João Monteiro, piloto que participa também nos 450 centímetros cúbicos. Mas o irrequieto e endiabrado Tomás Clemente voltou a não dar confiança a qualquer um dos seus adversários, entrou mesmo na luta pelas últimas posições entre os 700 centímetros cúbicos e garantiu a vitória na frente de João Monteiro, que tentou a todo custo dar a devida réplica ao seu amigo e vizinho, mas acabou por não conseguir acompanhar o ritmo do pequeno Tomás Clemente. José Clemente, depois da segunda posição garantida na primeira prova, foi agora o terceiro classificado. O pai de Tomás Clemente tentou dar também ele muita réplica a João Monteiro e no final terminaram separados por 2 segundos e 2 décimas. Mas Tomás Clemente era mesmo pela segunda vez consecutiva neste troféu Yama 2012 o dominador da categoria 250 cm3 entre os Moto 4 e deixava a animação na luta pela segunda posição entre João Monteiro e José Clemente. Vitória final para Tomás Clemente, sem surpresa, a garantir o segundo sucesso do ano e a subir mais uma vez ao degrau mais alto do pódio. Sempre muito rápido, o jovem piloto continua a dominar esta categoria no troféu Yama 2012. Bandeira de xadrez para Tomás Clemente, segunda vitória do ano para ele. Foi fácil, mais uma vez dei uma coça ao meu pai. E vais dar nas próximas também ou não? Claro que sim. Sempre a viar. O pódio final, com toda a gente a saltar, pai, filho e vizinho. Primeira posição para Tomás Clemente, que continua assim com o lugar de líder na classificação global, face a José Clemente e José Cerqueira. Entre os 350 cm3, apenas Luís Fernandes marcou presença nesta prova. Garantiu naturalmente a primeira posição, uma corrida a solo para o homem do time Moto Fernandes, que se divertiu bastante aqui em Pegões, neste troféu Yama. Diverti-me bastante. Foi a primeira vez que entrei neste evento para participar. Estava a trabalhar aqui em casa, que era mesmo assim, e gostei bastante. Fica o convite feito a mais pilotos da classe 3,5, porque é uma classe que caiu bastante e é bonito ter mais pilotos nesta classe. O pódio para o único concorrente na categoria 350, Luís Fernandes. Vítor Marcelo é o líder, juntamente com Luís Fernandes. Francisco Góis ainda não pontuou neste troféu Yama 2012. Início para a corrida dos 700 cm3. A pole position era para um homem da casa, João Sabino, vencedor desta mesma classe em 2011. Atacou de imediato a liderança da categoria, perseguido por Nelson Raposo. E na fase inicial, João Sabino conseguiu mesmo manter Raposo atrás de si, mas o vencedor da corrida de Coruche acabaria por encontrar trajetórias para ultrapassar João Sabino e assumir assim a primeira posição. Uma fase inicial de corrida muito animada entre os homens que conduzem máquinas de maior cilindrada entre os desportivos da casa de Iwata. A terceira posição foi para André Bronze, piloto do time Moto Fernandes, tal como João Sabino. João Sabino aqui ainda na frente de Nelson Raposo, mas acabaria por não resistir aos ataques do piloto da Raposo Automóveis, que depois de assumir a primeira posição rapidamente começou a ganhar vantagem para Sabino, terminando na bandeira de xadrez após 6 voltas com mais de 30 segundos de vantagem. André Bronze foi o terceiro classificado e na quarta posição Rui Pereira fechou o lote dos participantes nesta categoria aqui em Pegões. Raposo, tal como em Coruche, a garantir a vitória e a destacar-se assim no topo da tabela classificativa deste troféu Yama reservado aos 700 cm3. Nas 2 primeiras voltas arrancou à minha frente, arrancou bem, arrisquei um bocadinho, consegui passá-lo, depois fui manter o lugar até ao final. O pódio final com dupla vitória até ao momento para Nelson Raposo, que está com 10 pontos de vantagem para João Sabino na classificação geral da categoria.
As corridas das classes maiores das motos e dos Moto4 realizaram-se num formato diferente àquele visto em Coruche. Início da corrida das motos para 1 hora de duração ao longo do percurso com 4 km de extensão. Também aqui não faltou animação. Com todas as categorias envolvidas diretamente, o pelotão era longo e proporcionava espetáculo com as lutas entre as diversas classes, a conseguirem também polvilhar um longo comboio que se formou desde o momento do arranque com duelos muito intensos. No início da corrida a nível global, com liderança para Cristiano Fernandes, mas a concorrência bem próxima do piloto da região de Loures, a marcar também o passo na fase inicial. Todos os pilotos tinham obrigatoriamente que parar para abastecer, pelo menos durante uma vez, zona de assistência montada para o efeito, e na classe 250 cm3 acabaria por emergir no primeiro lugar André Marques, que tinha sido o segundo classificado na prova de abertura em Coruche. Acabou desta feita por garantir a vitória com a sua YZ250F, com o número 220, bateu Sebastian Buller, o vencedor em Coruche, com Luís Cação a ser o terceiro classificado com a máquina com o número 256. Aqui André Marques a caminho da primeira vitória do ano, batendo desta feita Sebastian Buller. Buller bem tentou repetir o sucesso da corrida de abertura, mas neste traçado bem mais rápido do que aquele que tinha tido pela frente em Coruche. No final da resistência foi mesmo André Marques a conseguir garantir a primeira posição. Luís Cação foi o terceiro classificado. Foi um bocadinho, a pista estava um bocadinho degradada, mas foi bem arranjada no princípio. Gostei muito, foi bom ganhar, é a primeira vez que estou no campeonato. Primeira corrida fiquei em segundo, não é mau. Fiz primeiro agora, estou em primeiro no campeonato, é o que interessa. Primeiro pódio do ano para André Marques, a bater Sebastian Buller e Luís Cação. Sebastian Buller continua a ser o líder, André Marques é segundo, Luís Cação está na terceira posição na frente de Pedro Carvalho. Entre os 450 cm3 na categoria motas foi Bruno Domingos a garantir a primeira posição. Com a ausência de Tomás Neves, o vencedor na primeira corrida, Bruno Domingos saltou para a liderança numa fase inicial da corrida, mas acabaria por ser muito apertado por Rodrigo Simões com o YZ250 LC. Bruno Domingos, com o número 317, garantiu o primeiro lugar após 1 hora e 2 minutos de corrida, com menos de 6 segundos de vantagem para Rodrigo Simões, com José Pinto, com o número 309, a terminar no degrau mais baixo do pódio, na frente de Sérgio Silva e Nuno Dias. Luta muito animada também ao longo dos 60 minutos de duração da corrida, num traçado que se revelou muito rápido, mas ao mesmo tempo exigente para as máquinas e também para o físico dos pilotos. Foi a primeira vez que corri cá, já no Vinhote foi há 2 anos, era 250, é o primeiro ano 450, por isso soube muito bem. O pódio final com Bruno Domingos a garantir a primeira vitória do ano, ele que está assim na frente da classificação global, na frente de Rodrigo Simões e Tomás Neves, que esteve ausente aqui em Pegões. Entre a categoria veteranos foi Paulo Cardoso a garantir novamente a primeira posição, mas só mesmo no final o piloto de Salvaterra de Magos garantiu vantagem perante Manuel Tomé. Paulo Cardoso caiu na fase inicial da corrida e teve que trabalhar para recuperar o terreno perdido. Vemos-lo aqui a parar na assistência para encher novamente o depósito de gasolina da sua YZ450F. Paulo Cardoso, mesmo com problemas no travão dianteiro da sua moto, que originaram a queda na fase inicial da corrida, acabou por garantir uma vantagem de 1 segundo e 4 décimas na linha de meta perante Manuel Tomé, garantindo a segunda vitória do ano. Tomé, com a máquina com o número 111, foi o segundo classificado aqui em Pegões, ele que é também um dos veteranos mais rápidos do plantel do Troféu Yama 2012, com Paulo Santos, o 115, a ser o terceiro classificado na frente de Paulo Domingos e Jorge Cardoso. Aqui Manuel Tomé, que participou também nas clássicas a caminho da segunda posição final, e depois Paulo Santos, piloto da Motofol, que tem sido também um regular no pódio. Depois não tive muita sorte, mesmo assim. Já vinha um bocado cansado e depois logo à segunda volta não sei o que é que se passou, fiquei com o travão da frente bloqueado. Depois estive ali aos murros àquilo e tal, aquilo lá desbloqueou, entretanto tinha mandado um palhação que aquilo a moto estava a travar. Mas pronto, consegui fazer com esforço e consegui chegar ao primeiro lugar, mesmo ali a terminar, consegui ganhar a corrida. Paulo Cardoso a garantir a segunda vitória consecutiva neste Troféu Yama entre os veteranos motos, está na frente da tabela classificativa face a Manuel Tomé e Paulo Santos. A classe maior das duas rodas, como sempre reservada aos pilotos oficiais da Casa de Iwata.
Cristiano Fernandes tinha garantido a pole position, saiu para a frente na fase inicial da resistência com 60 minutos de duração e o seu primeiro perseguidor foi Fábio Maricato. Mas Maricato acabaria por não resistir aos ataques de Manuel Oliveira e também Pedro Carvalho. Pedro Carvalho que acabou por conseguir, bem perto da primeira paragem para Ribas de Cimento, chegar-se a Cristiano Fernandes, depois de ultrapassar Fábio Maricato, o primeiro perseguidor do piloto com o número 10 na sua YZ 450F, paragem aqui na zona de assistência. Pedro Carvalho e Cristiano Fernandes, sempre alguma confusão, com todos a quererem se despachar o mais rápido possível. Depósitos atestados e os pilotos tinham cumprido a sua obrigação regulamentar de parar pelo menos uma vez durante a corrida. Cristiano Fernandes rapidamente a regressar à prova, com algum terreno perdido nesta altura para Pedro Carvalho. Fernandes que acabaria por novamente conseguir encostar no seu adversário, mas Pedro Carvalho conseguiu fazer a diferença no final da corrida. Luta muito animada pela primeira posição até ao fecho da prova. Manuel Oliveira terminou no degrau mais baixo do pódio, na frente de Fábio Maricato e Eduardo Guerreiro. Aqui Cristiano Fernandes na perseguição a Pedro Carvalho. O piloto tentou, na fase final da prova, voltar a recuperar a primeira posição, mas Carvalho estava muito rápido com a sua YZ 250F e acabou por garantir a vitória nesta segunda prova do Troféu Yama 2012. Na primeira corrida tinha sido Luís Oliveira a vencer, ausente aqui em Pegões, e aqui Carvalho a passar na frente de Cristiano Fernandes. Sim, foi uma corrida muito divertida, onde deu para preparar bem a próxima corrida nacional de motocross, que se irá realizar nos Açores para a próxima semana. Penso que foi uma corrida muito divertida e ganhei muita resistência nesta prova. O pódio final, com Pedro Carvalho a garantir a vitória, face a Cristiano Fernandes e Manuel Oliveira. Carvalho que assim é também o líder da classificação entre os pilotos oficiais, na frente de Oliveira e Fábio Maricato. A última corrida do dia reservada aos Moto 4 voltou a colocar também várias categorias em pista: veteranos, oficiais e 450 cm3. No início, com o Roberto Borrego, vencedor da primeira prova em termos globais, a saltar para a frente. Uma fase inicial muito apertada por Ricardo Carvalho, mas o ex-campeão nacional em Super Quad, todo o terreno e também resistência, acabaria por não conseguir argumentos com a sua máquina 100% de origem face à bem preparada máquina de Roberto Borrego. Entre os veteranos, Francisco Quirino a conseguir finalmente fazer a diferença. E também o duelo entre Paulo Cardoso e Fernando Gonçalves, um duelo que acabaria por ser decidido apenas sobre a bandeira de xadrez. Paulo Cardoso aqui na perseguição a Fernando Gonçalves. Gonçalves que tinha ficado parado na fase inicial da corrida depois de deixar calar o motor da sua máquina na última curva do circuito. Quirino aproveitou todos esses fatores para garantir 45 segundos de vantagem na bandeira de xadrez perante Fernando Gonçalves e Paulo Cardoso. Cardoso que durante muito tempo esteve também na segunda posição desta categoria. Quirino comandava as operações com o seu YZF 450R, regressando assim às vitórias neste troféu Yama. Fernando Gonçalves acabaria por ser o segundo classificado, com Paulo Cardoso a terminar no degrau mais baixo do pódio, ele que tinha sido vencedor da primeira prova do ano, realizada em Coruche, novamente aqui aos comandos no 700. A fase inicial da corrida, com Gonçalves e Paulo Cardoso a animarem a discussão pelo segundo lugar. Paulo Cardoso aqui ainda segurava a posição perante Fernando Gonçalves, mas na linha de meta foi Gonçalves a levar a melhor. Na primeira prova não consegui, mas acho que hoje fiz uma boa prova. A minha ideia era mesmo ficar em primeira. O Paulo é um grande piloto, com muita experiência. Fez duas corridas, fez a das duas rodas e fez a outra. Eu já contava com isso, que ele trouxesse algum cansaço. E pronto, foi andar rápido e consegui agora finalmente ganhar. Espero que daqui para a frente consiga ganhar todas para poder ganhar o troféu. Regresso às vitórias para Francisco Quirino neste troféu Yama Moto 4 veteranos. Ele que está agora na frente da classificação com 4 pontos de vantagem para Paulo Cardoso, este também perseguido de perto por Fernando Gonçalves. Entre os 450 cm3 também não faltaram lutas. Fase inicial com Bernardo Mendes a tentar assumir o protagonismo entre os pilotos que carregavam os dorsais começados por 6. Mas acabaria por ser Pedro Silva a fazer a diferença aqui já na frente de Bernardo Mendes. Eles que lutaram de forma intensa pela vitória.
terceira posição foi para Vítor Correia. Bernardo Mendes acabaria por perder uma volta antes do final da corrida, atrasando-se irremediavelmente face a Pedro Silva, que assim garantiu com autoridade a primeira posição após 16 voltas. Eles chegaram inclusivamente a tocar-se aqui na última curva, na entrada para mais uma volta, mas Mendes atrasar-se-ia de forma irremediável e assim abriu caminho para que Pedro Silva garantisse uma vitória confortável, a primeira do ano para o piloto do 450R. Bandeira de xadrez para Pedro Silva, a garantir a primeira vitória do ano. Foi muito complicado, estávamos todos muito brutos, mas acabou por correr bem, arranquei bem, acabou por correr bem, consegui gerir bem a corrida, correu bem. Vitória para Pedro Silva, o segundo vencedor nesta época 2012. Ele está agora na frente da classificação com 5 pontos de vantagem para Marco Cardoso, com Marco Ramalho a ser o terceiro classificado na frente de Bernardo Mendes. Na corrida reservada aos oficiais, Ricardo Carvalho até conseguiu arrancar melhor que Roberto Borrego, mas ainda no decorrer da volta de abertura, o piloto de Ponte Sor saltou para a liderança e a partir daí nunca mais ninguém o viu. Ricardo Carvalho e Daniel Bernardo ficavam entretidos na luta pela segunda e terceira posição, enquanto que Borrego maravilhava com os seus sempre espetaculares momentos. Borrego sempre ao ataque, depois de ter realizado outra corrida no dia anterior, vinha de mão quente também aqui para Pegões. Carvalho na frente de Daniel Bernardo. Rapidamente Borrego conseguiu ganhar uma vantagem que no final foi superior aos 3 minutos e 14 segundos perante Ricardo Carvalho. Carvalho com muito trabalho para conseguir suplantar Daniel Bernardo. Bernardo chegou a estar na frente do piloto de Loures. Borrego esse dava espetáculo no miolo do circuito. Aqui um erro de Daniel Bernardo a permitir a ultrapassagem de Ricardo Carvalho. E estava feita a classificação final. Paragem para reabastecimento para os melhores. Ricardo Carvalho foi um dos primeiros, com uma máquina totalmente séria, a ser obrigado quase a parar um pouco mais cedo. João Santos não estava satisfeito na fase inicial, depois de um toque que o obrigou a perder 2 voltas até ao final da prova. João Santos a demonstrar perante a sua equipa o seu desalento, um toque que fez o piloto cair. Seria a corrida para terminar na 5ª posição, numa jornada onde o campeão nacional de quadrocross, João Val, também esteve presente, infelizmente sem sorte, acabando por não terminar. O piloto que habitualmente compete com outra marca japonesa e não com Yamaha nos nacionais de quadrocross. Paragem para reabastecimento também para Roberto Borrego, habituado a este tipo de procedimento, em virtude das suas regulares participações no Campeonato Nacional de todo o terreno. E rapidamente o piloto alentejano regressou à pista para continuar a comandar as operações com relativa tranquilidade. Ele que fez a melhor volta também, com 3 minutos e 35 segundos, após uma rápida passagem aos 4 km do percurso. Daniel Bernardo ainda sonhou com a segunda posição, mas acabaria por ocupar o degrau mais baixo do pódio. Ricardo Carvalho aqui na perseguição ao seu adversário depois da paragem para reabastecimento. Voltaria a assumir o segundo posto Ricardo Carvalho, mas Borrego esse mantinha incólume na sua primeira posição, garantindo margem confortável até à bandeira de xadrez. Passagem para Daniel Bernardo, também um piloto que habitualmente participa nos campeonatos nacionais de quadrocross, e depois Roberto Borrego a voar em Pegões para a segunda vitória do ano com a sua máquina apoiada diretamente pelo construtor japonês. Segunda posição para Ricardo Carvalho, que agradeceu a bandeira no final dos 60 minutos. Sim, foi muito bom, foi do 2-1, foi uma corrida muito dura. Eu ontem por acaso fiz também mais uma corrida e hoje pensava que ia estar um bocadinho mais fraco, mas senti-me bem do princípio ao fim. Gostei muito do percurso e gostei mais, ganhar o prémio Monster foi muito bom. Segunda vitória do ano para Roberto Borrego, que venceu também a Volta Monster. Ele está na frente da classificação da categoria, face a Ricardo Carvalho e Daniel Bernardo, com a Volta Monster a subir nas 2 rodas também a Cristiano Fernandes. Uma estreia nesta época de 2012 para o piloto de Loures. Sim, soube bem, como é óbvio. A corrida foi muito divertida, apesar de ter sido muito difícil, porque foi 1 hora. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova tão longa. Foi difícil fisicamente, foi um grande esforço e acabei com as mãos em sangue, mas valeu a pena, e o prémio Monster, como é óbvio, valeu a pena, e estamos cá para a próxima, vamos ver. Roberto Borrego foi o vencedor entre os Moto 4 antes da partida para a próxima prova, que nos leva até Salvaterra de Magos.
Obrigado.